Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos retomar os nossos estudos a partir do capítulo 6, página 115, divisibilidade. Na página 116, ele traz para nós aqui a definição do que seria divisibilidade. O que ele fala para nós? Um número natural é divisível por outro número natural diferente de zero quando o resto da divisão é zero. Então, o que ele disse aqui para nós? Que para eu saber se o número é divisível ou não, depois que eu terminar a conta, o resultado, o resto, tem que dar zero. Vamos olhar os dois exemplos que ele trouxe aqui para nós no começo? 56 dividido por 6 e 56 dividido por 7. Se nós olharmos a primeira conta, deu resto 2. E se nós olharmos a segunda, deu resto 0. Logo, 56 vai ser dividido por 7, por quê? Porque o resto foi 0. Então, toda vez que eu precisar saber se o número é não divisível, eu tenho que, ao terminar a conta, olhar o resto. Se o resto for 0, ele vai ser divisível por aquele número. Na página 117, lá em cima, tem o exercício 1. Vocês vão dar uma lida, vão dar uma refletida e vão resolver perguntando, quem é divisível ou não, e vocês vão colocar verdadeiro ou falso. Na sequência, ele vai trazer para nós a questão da divisibilidade por 2 e seus critérios, porque cada número vai ter um critério. Então, nós vamos analisar aqui, Ele deu 4 exemplos: 18 dividido por 2, 22 por 2, 17 por 2 e 31 por 2. O que a gente pôde observar? Que os dois primeiros exemplos, o resto dá zero, os dois últimos não. Então, qual vai ser o critério, já sabendo que se os dois primeiros deu zero, a divisibilidade vai estar aqui. Então, vamos ver o critério para ser divisível por 2? Então, um número natural é divisível por 2 quando ele é um número par, ou seja, ele vai ter que terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Vamos retomar os dois exemplos aqui de cima. 18 por 2 termina em 8, par, então vai ser divisível. 22 termina em 2, é par, então vai ser divisível. O 17 e o 31 não são pares, por isso não são divisíveis por 2. Na sequência, você vai ter o exercício 3, justamente perguntando se vai ser divisível ou não por 2. Na página seguinte, na página 118, ele vai começar a falar para a gente sobre a divisibilidade por 3. É a mesma coisa, ele vai dar 4 exemplos e vocês vão observar que os dois primeiros, a resposta deu 0, o resto deu 0. Se o resto deu 0, a gente já percebeu aqui nesse caso que os dois primeiros são divisíveis por 3, então o resto é 0. Qual vai ser o critério por 3? Vamos analisar? Um número natural é divisível por 3 quando a soma dos seus algarismos for divisível por 3. Vamos entender o que ele está falando? Se nós pegarmos o primeiro exemplo, é lá, 231 dividido por 3. Como que eu sei que 231 é divisível por 3? O que ele falou para mim a regra lá? Eu tenho que somar estes algarismos e a soma deles tem que dar um número que dá para dividir por 3. Vamos ver? 2 mais 3, 5, mais 1, 6. 6 é divisível por 3. Logo, 231 vai ser divisível por 3. Vamos ver outro exemplo? 753 dividido por 3. Qual que é o critério para ser por 3? Eu tenho que somar, 7 mais 5 mais 3. 3 mais 7, 10, mais 5, 15. 15 é divisível por 3. Logo, 753 é divisível por 3. Vamos pegar o terceiro exemplo? 121. Ele quer saber se é divisível por 3. Qual que é a regra? Eu tenho que somar esses algarismos. Quanto que dá?
2 mais 1, 3 mais 1, 4. 4 não é divisível por 3. Logo, o 121 não vai ser divisível por 3. Então, a regra da divisibilidade por 3 é a soma dos algarismos tem que dar um número que dê para dividir por 3. Na página 118, você vai ter alguns exemplos e alguns exercícios para você também poder resolver. Na página 119, ele vai tratar para nós da divisibilidade por 4. Vamos ver a regrinha da divisibilidade por 4? Um número natural é divisível por 4 quando os seus dois últimos algarismos for divisíveis por 4. Então, vamos olhar os exemplos aqui de cima. Ó. O primeiro exemplo, ele mostra para nós assim, ó, 212, está perguntando se é por 4. Mas qual que é a regra da divisibilidade por 4? Os dois últimos algarismos, no caso aqui o 12, tem que ser divisível por 4. 12 é divisível por 4? Sim. Então, 212 vai ser divisível por 4. Vamos pegar o segundo exemplo da apostila? 432 divisível por 4. 32, eu posso dividir ele por 4? Pode. Então, 432, né? O 32 tem na tabuada do 4, então eu consigo dividir por 4. O terceiro exemplo que não deu certo é o número 206. Qual que é a regra? Os dois últimos números têm que ser divisível por 4. 6 não dá. Então, no caso 206, não vai ser divisível por 4. Na sequência, tem também exercício para a gente poder resolver. Página 120, ele vai trazer para nós a questão da divisibilidade por 5. É bem fácil. O número natural é divisível por 5, é só olhar se ele termina em 0 ou 5. Vamos ver os exemplos? 335 terminou em 5, então é divisível por 5. Tá lá? Resto 0. 1260 terminou em 0, então vai ser divisível por 5. O resto 0. 38 não é nem 0 nem 5, então não dá para dividir, como também 229. Então, só para lembrar, para um número ser divisível por 5, ele tem que terminar em 0 ou 5. Também tem exercício para a gente fazer. Na página 121, ele vai trazer para nós a questão da divisibilidade por 6. E qual que é a regra por 6? Ele tem que ser divisível por 2 e 3 ao mesmo tempo. Então, para eu poder falar que ele é divisível por 6, eu tenho que analisar se ele é por 2 e por 3. Vamos lembrar a regra do 2 e do 3? Então, a regra para ser divisível por 2, qual é? Tem que terminar em par. A regra para o 3, como que era? A soma tem que o quê? Um número dar e ser divisível por 3. Então, se ele respeitar a regra 2 e a regra 3 ao mesmo tempo, nós vamos falar que ele vai ser divisível por 6. Vamos olhar os exemplos. 264 por 6, que é o primeiro exemplo aí da apostila. Qual que é a regra para ser por 2? Tem que ser par. Então, 4. Tudo bem? Então, ele respondeu para ser 2. E para ser 3, qual que era a regra? A soma tem que ser um número que dê para dividir por 3. 4 mais 6, 10 mais 2, 12. 12 é por 6. Então, esse número vai ser divisível por 2 e por 3. Então, como ele é por 2 e por 3 ao mesmo tempo, ele vai ser, então, divisível por 6. O próximo exemplo é a mesma coisa, ó. 1242 dividido por 6. É por 2? Sim. Por que eu sei que é por 2? Porque terminou em 2, 2 é par. E para ser por 3, qual que é a regra? A soma dos algarismos tem que dar um número que divida por 3. Então, vamos lá. 3,
5, 9. 9 é divisível por 3, então vai ser divisível por 6. Então, esse número é divisível por 2 e por 3, logo vai ser divisível por 6 também. Tudo bem? Tem exercício logo em seguida para a gente poder resolver. Na página 122, ele vai trazer para nós a divisibilidade por 9. Para ser uma divisibilidade por 9, qual que é a regra? Um número natural é divisível por 9 quando a soma dos seus algarismos for 9, ou seja, é semelhante à divisibilidade por 3. Então, vamos olhar o primeiro exemplo da apostila, lá em cima, ele fala o quê? 504, perguntando se é divisível por 9. Ele vai ser por quê? Porque se eu somar 5 mais 0 mais 4, vai dar 9. 9 é divisível por 9, então o número 504 vai ser divisível por 9. Na página 122, logo em seguida, ele trata para a gente do divisibilidade por 10. Qual é a regra da divisibilidade por 10? O número tem que terminar em 0. Ou seja, eu olhei o número, ele terminou em 0, automaticamente ele vai ser divisível por 10. Então, se nós olharmos exemplos, 270 terminou em 0, 1230 terminou em 0. Então, esses dois são divisíveis por 10. Os dois em seguida, 272 e 1239, não é. Então, eles não são divisíveis por 10. Tudo bem? Então, lembrando que a divisibilidade significa que, ao terminar a conta, o meu resto tem que ser 0. Com essas informações, a gente consegue, então, fazer os exercícios da página 116 até a 122. Até a próxima!